Prezado internauta, estamos começando mais uma catequese sobre os últimos passos da vida de Jesus. E estamos tomando aqui como referência para a nossa reflexão o Evangelho de São João e o comentário de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João. Nós temos falado que esse comentário de Agostinho compreende mais ou menos 124 discursos que Agostinho proferiu entre o ano 406 e 421. E nesses comentários de Agostinho sobre o Evangelho de São João, Agostinho ressalta a figura de Jesus como palavra do Pai, aquela palavra que o Pai dirige ao mundo. Jesus como ponte de comunicação entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem. E também Agostinho ressalta, que é um pano de fundo, que a gente pode dizer de todo o comentário de Santo Agostinho, é que a revelação do Filho de Deus, que vem manifestar o Pai e que ao Pai retorna na glória, essa revelação é progressiva. Aos poucos Jesus vai se mostrando aos seus, aos poucos Jesus vai falando de Deus para toda a humanidade, até culminar na cruz. Hoje nós vamos trabalhar João 31 e 42, que é um trecho que fala sobre o sepulcro vazio. E aqui é importante a gente ressaltar que é um trecho que nós podemos, um trecho que oferece para a vida cristã muitos pontos, muita reflexão. Então diz São João: os judeus, entretanto, porque se estava no dia da preparação, para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, na verdade era solene o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas e fossem removidos. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas dos que foram crucificados com ele. Mas tendo vindo a Jesus, como o viram já morto, não lhe quebraram as pernas. Porém, um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E o que viu, Deus deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, porque ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Porque estas coisas foram feitas para que a Escritura se cumprisse, e não quebrareis dele osso algum. E também se diz outro lugar da Escritura: verão aquele a quem trespassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, em oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe deixasse remover o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Veio, pois, e tirou o corpo de Jesus. E veio também Nicodemos, aquele que havia ido primeiro visitar Jesus de noite, trazendo uma composição de quase 100 libras de mirra e de aloé. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com aromas, segundo o modo que têm por costume os judeus de sepultar os mortos. E havia no lugar onde Jesus foi crucificado um horto, e no horto um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Aí, pois, por ser o dia da preparação, visto que o sepulcro estava perto, depositaram Jesus. Na verdade, o trecho fala da sepultura, fala do sepultamento de Jesus e fala aqui do sepulcro onde Jesus foi colocado. Cristo, portanto, está sepultado. Vamos então ver o que Agostinho diz sobre a sepultura de Jesus e também sobre o seu sepultamento. E aqui Agostinho, ele ressalta, no começo, a figura de José de Arimateia. José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus e que pede a Pilatos que tire o corpo da cruz. Agostinho diz que Nicodemos, também Agostinho vai ressaltar, além de José de Arimateia, ele vai também ressaltar Nicodemos, já que o Evangelho faz menção a Nicodemos. E Agostinho vai dizer:
Nicodemos também vai até o corpo de Jesus e foi até Jesus de noite. Portanto, tanto Nicodemos quanto José de Arimateia tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com aromas, seguindo assim o costume judaico. É aqui que Agostinho entra com a sua reflexão. O costume judaico. Agostinho diz: devemos observar o costume de qualquer povo nos cuidados prestados aos mortos. Porque Agostinho mesmo reconhece que os pagãos tinham um cuidado especial com os mortos. Os cristãos também precisam ter esse cuidado. E vale aqui ressaltar que Agostinho tem até uma obra sobre como os mortos, os cuidados que a igreja, que os cristãos devem ter para com os mortos. É toda uma obra falando sobre isso. Então Agostinho diz: Nicodemos e José de Arimateia, seguindo o costume judaico, eles mostram também para nós que devemos observar, que todos nós devemos observar também esse costume de cuidar do sepultamento dos mortos. Agostinho também vai falar do horto, situado onde Jesus foi crucificado. E no horto havia um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido sepultado. Até então, ninguém havia sido sepultado. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um horto e no horto um sepulcro novo. Agostinho ele se detém nessa expressão, sepulcro novo. E aqui ele lembra da Virgem Maria, porque ele compara o ventre virginal de Nossa Senhora com esse sepulcro novo. Agostinho diz assim: ninguém antes de Jesus tinha sido gerado e ninguém o foi depois de Jesus. Ou seja, ele está falando do ventre materno de Maria. Ninguém tinha sido gerado nesse ventre e ninguém o foi depois de Jesus. O ventre de Nossa Senhora é, portanto, um sinal, uma figura desse sepulcro novo onde o corpo de Jesus foi depositado. Então, ninguém foi sepultado antes de Jesus e ninguém foi sepultado naquele sepulcro depois de Jesus. Então, um paralelo de Agostinho entre a Virgem, o ventre materno de Maria e o sepulcro novo. E aqui, Agostinho não deixa de falar sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ele não vai tratar nesse comentário de São João, mas nós encontramos em outros textos, e vale a pena que a gente ressaltar, que Agostinho, em outros textos, ele fala da virgindade perpétua. Santo Agostinho foi um grande defensor da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ele diz assim: Maria foi virgem ante partum, in parto, pós-partum. Então, Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. E os sermões do dia de Natal de Santo Agostinho reforçam muito essa ideia da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Num desses sermões, Agostinho diz assim: foi virgem ao conceber, virgem ao parir, virgem durante a gravidez, virgem depois do parto, virgem sempre. Agora, qual a passagem bíblica que serve para Agostinho reforçar, fundamentar a virgindade perpétua de Nossa Senhora? Aqui é interessante o que Agostinho diz. Agostinho, seguindo uma tradição, ele acredita que Nossa Senhora fez um voto de virgindade antes da Anunciação. Isso explica a reação de Nossa Senhora diante do anjo, porque Maria vai dizer ao anjo: mas como vai acontecer isso? É como se ela dissesse:
Maria é como se ela dissesse: eu fiz um voto de virgindade, um voto livre de virgindade, e como então vai acontecer isso, já que eu me consagrei totalmente a Deus? Então, para Santo Agostinho, Maria iniciou o ideal cristão da virgindade. E Agostinho, na verdade, não é que ele seguia uma tradição, mas alguns dizem que Agostinho parece ser o primeiro padre da Igreja a expressar essa convicção sobre um voto de virgindade da parte de Maria. Há alguns escritores, teólogos, que acreditam que Agostinho foi o primeiro a levantar essa bandeira da virgindade, de um voto que Nossa Senhora teria feito a Deus, de consagrar todo o seu corpo, a sua alma a Deus. E no Oriente, Gregório de Nissa também pensava assim, também partilhava com essa ideia de um voto. Antes do anúncio do anjo, Maria teria oferecido a Deus a sua virgindade através de uma espécie de propósito e voto que nasceu espontaneamente no coração da sua vontade, nascido espontaneamente da sua vontade, livre de qualquer imposição ou coerção. Um ato, portanto, provocado pelos sentimentos da Mãe de Deus, pelos sentimentos de Maria, Mãe de Deus, porque para manifestar, portanto, a missão de ser a Mãe do Salvador. Outro sermão de Agostinho, nós encontramos as seguintes palavras: porque Maria havia feito o propósito de virgindade e o esposo dela não deveria ser o ladrão da sua pureza, mas o cuidador. Antes, nem mesmo o esposo foi o cuidador, já que Deus cuidava de Maria. A esposa era a testemunha da sua pureza. O esposo, melhor dizendo, era a testemunha da sua pureza virginal, para que não fosse considerada grávida por causa do pecado. Quando o anjo comunicou a mensagem de Deus, Maria disse: como vai ocorrer isso, se eu não conheço o homem? Se Maria tivesse a intenção de conhecer ao homem, diz Agostinho, não teria ficado maravilhada. A maravilha é sinal de propósito. Essa é, portanto, a mensagem de Santo Agostinho, o sentido que Santo Agostinho dá ao sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recorda a figura de Nicodemos e de José de Arimateia, recorda também a figura de Nossa Senhora e faz um paralelo entre o sepulcro vazio e o ventre materno de Nossa Senhora. E aqui nós encontramos esta convicção que Agostinho tinha de que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Uma convicção que outros santos padres também vão manifestar e vão também desenvolver. Que nós possamos sempre permanecer unidos a Jesus que se mostra nos irmãos sofredores, José de Arimateia, Nicodemos. Eles manifestaram amor por Jesus sepultando-o. E também a Virgem Maria, que esteve lá com o discípulo amado aos pés da cruz. Que nós possamos então ser fiéis a Jesus, permanecendo com Ele e cuidando de Jesus. Jesus que está presente, sobretudo, nos pobres. Precisamos ver Jesus nos pobres e cuidar dos pobres como se cuidássemos de Jesus.